Está conosco o Lucas Josino do aeroporto de Guarulhos para falar sobre esse caso. Enfim, descobrimos uma nova modalidade de crime, né? E é incrível como esses caras são criativos. E é incrível também como esse sistema, com a anuência de funcionários do aeroporto, é complexo, porém simples. Né? O Lucas vai nos ajudar aqui. Luquinha, tem muita gente que está tentando entender exatamente o que acontece. Como é que eles trocam as malas, como é que eles trocam as etiquetas, se a mala precisa ser igual, em que momento isso ocorre, como que há a participação de funcionários do aeroporto. Eu vou pedir a gentileza para que você explique novamente ao nosso ouvinte como é que funciona aí esse esquema que levou duas brasileiras à cadeia. E é um esquema muito mais comum do que a gente imagina, viu, Megali? Muita gente está sujeita a ficar preso justamente como as brasileiras ficaram lá na Alemanha. Antes de mais nada, bom dia para vocês três, Megali, Sheila, Carla, para todos os nossos ouvintes. Falamos ao vivo aqui em frente à Superintendência da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde acontece esse esquema aqui no aeroporto já desde 2020, esquema que é bastante lucrativo para a facção criminosa e que paga muita gente, não só aqui no Brasil, mas também no exterior, porque transporta muitos quilos, muitas toneladas de droga para a Europa. Como que funciona? Bom, a gente teve acesso a um relatório sigiloso da Polícia Federal que mostra que desde 2020 a PF apreendeu 5,5 toneladas de cocaína que partiria aqui do Aeroporto Internacional de Guarulhos com destino à Europa, principalmente Portugal, segundo esse relatório, o aeroporto de Lisboa. No ano passado, 78 malas foram apreendidas aqui, passaram pelo raio-x, tanto aqui no aeroporto de Guarulhos quanto em outros aeroportos da Europa, e nessas malas continham cocaína. Como que funciona esse esquema? Os traficantes chegam de táxi ou motorista de aplicativo com máscara no rosto, levam a droga numa mala para o aeroporto, aqui no aeroporto, para o terminal 1 ou 2, que são os terminais de voos nacionais, de embarques para outros aeroportos aqui no Brasil. Só que essas malas, no aeroporto, já nesses terminais, elas são levadas para o terminal 3, que é o terminal de onde a gente fala ao vivo, terminal internacional, só que na parte interna. Então elas não passam pelo raio-x, não passam por pesagem, nem nada do tipo. Nessas condições, a mala tem a etiqueta trocada. Então, como aconteceu no caso das brasileiras, que as malas delas tiveram a etiqueta retirada e aquelas malas que estavam com cocaína com a etiqueta delas. Isso acontece frequentemente por aqui também. E aí essas malas, quando chegam no destino final, segundo esse relatório da PF, elas ficam rodando na esteira, nos aeroportos da Europa. Só que um funcionário que também faz parte desse esquema criminoso pega essa mala e leva para uma outra sala. E nessa sala, que é a sala de bagagens esquecidas ou perdidas, os traficantes têm acesso e os funcionários que fazem parte desse esquema criminoso entregam essa mala. Em vários casos, houve prisões. Mais de 100 pessoas foram presas, tanto aqui como na Europa, desde 2020, que fazem parte desse processo criminoso. Por exemplo, uma mala que chegou com mais de 50 quilos de cocaína no aeroporto de Madrid e passou pelo raio-x por lá e foi identificado que estava com cocaína, os policiais deixaram essa mala percorrer o que ela tinha que fazer, o acesso que ela ia fazer já naturalmente, para chegar aos traficantes. Então essa mala estava nessa sala especial e aí chegaram duas pessoas atrás dessa mala e elas foram presas em flagrante e depois confessaram que faziam parte desse esquema criminoso. Aqui no aeroporto de Guarulhos, outras 112 pessoas foram presas e essas pessoas trabalhavam para empresas terceirizadas aqui do aeroporto porque faziam parte desse esquema. Luquinha? Oi, Megali. Desculpa a interrupção, só para... as pessoas imprimiam, esses funcionários imprimiam etiquetas novas. Porque aquela etiqueta lá que a gente coloca na mala, não dá para você tirar e colocar em outra mala, porque ela vai ficar danificada, você tem que imprimir uma diferente. E não é qualquer impressora. Você não consegue ir na impressora aqui da rádio, por exemplo, e fazer uma dessas. É um papel especial, é uma impressora especial. Tem o login ali de quem está usando aquele computador, aquele equipamento. Não é possível que isso não esteja registrado. Eu tenho a minha etiqueta com o meu nome, né? A pessoa vai lá e vai imprimir uma igual. Quem imprimiu? Com qual login? Com qual senha? É chegar para esse cara, imagino eu que isso seja monitorado num aeroporto como Cumbica e falar, amigão, por que você imprimiu aí uma etiqueta com o nome de quem
quem estava levando supostamente 40 quilos de cocaína para a Europa. Esse talvez seja talvez seja um bom começo para investigar essa quadrilha. Então, e no relatório da Polícia Federal tá bem escrito ali, viu, Megali, com detalhes que esses funcionários eles imprimiam 2 vezes essas etiquetas, ou seja, eles duplicavam as etiquetas, como aconteceu no caso das brasileiras. Então, por isso que eles trocavam as etiquetas de uma mala para outra, com facilidade, que é claro, não é uma impressora qualquer comum que faz uma impressão como essa, tão detalhada, com aquela colagem e tal, do tamanho certinho e com o código de barras de cada companhia aérea. E além disso, 5,5 toneladas foram apreendidas de cocaína nesse tempo, desde 2020 até agora, que sairiam aqui do aeroporto de Guarulhos e iam para a Europa ou foram apreendidas na Europa. A Polícia Federal continua investigando, claro, está bastante atenta em relação a tudo isso, vai fazer hoje uma reunião para entender o que está falhando, o que está sendo errado, o que está faltando para ter uma segurança maior nos aeroportos, porque é muita droga que passa, e isso que foi apreendido, né? O que passou efetivamente, a Polícia Federal tem uma estimativa de pelo menos 400 quilos por ano só aqui do aeroporto de Guarulhos. Josino, embora a gente esteja nesses últimos dias esclarecendo, explicando aqui aos nossos ouvintes, né, ainda tem gente com dúvida, acho que vale a pena as pessoas ficam com medo, né? Ah, vou viajar, tem gente, um ouvinte nosso escreveu, eu vou viajar agora em julho para a Itália, tô morrendo de medo, já não sei mais o que fazer com minha mala, né? Não, mas não precisa, calma, não. Né? É isso. Até porque mas aí, essa é a exceção da exceção, né? Vamos com calma. Exato, mas é uma quadrilha organizada, que tem muitos braços, a gente tá falando da quantidade de gente, à medida que a Polícia Federal vai apurando, vai descobrindo mais coisa, né, Josino? Olha só, tem ouvinte para quem eu respondi agora há pouquinho, falando, mas se ficava ali na esteira de bagagem, como é que a pessoa pegava, enfim. Na verdade, você já explicou, ficava na esteira de bagagem, como as donas, as 2 brasileiras, por exemplo, não pegaram, porque não eram delas, né? Você olha, ela é uma mala diferente, essas malas iam para um departamento, para uma área de malas esquecidas, deixadas de lado. E funcionários, também parte da quadrilha, que entregavam isso para os traficantes a partir deste espaço. É isso, né? Exatamente, viu, Sheila? Essa mala, ela ficava ali na esteira, mas logo um funcionário buscava essa mala e já deixava numa outra sala, uma sala especial que já era combinado com os traficantes que estavam aguardando a carga na Europa. Então, por isso que era fácil esse acesso entre os funcionários e os traficantes lá. Como o caso das brasileiras, a Polícia Federal, não aqui no Brasil, mas na Alemanha, melhor dizendo, no aeroporto de Frankfurt, conseguiu passar essa mala no raio-x e percebeu que tinha droga ali, que tinha cocaína. Com o nome delas, ficou fácil o acesso da polícia para elas, só que elas sabiam que aquela mala não pertencia às 2 pessoas, então elas disseram que não era dela essa mala. E até o ouvinte escreve aqui, mas como é que eles vão me pegar? Eu não vou pegar uma mala que não é minha. Não, você não vai pegar. Você não vai nem saber que isso aconteceu. A etiqueta com o seu nome, e é uma loteria, tá? Eles devem escolher qualquer um ali. A etiqueta com o seu nome é uma espécie de apólice de seguro do ladrão, do traficante. Porque se alguém pegar no caminho, algum cachorro vai lá e fareja, os caras abrem, né? Como é que chama aquele programa lá que a gente gosta, Sheila? Área de risco. Os caras do área de risco, Guarulhos, vão lá e abrem, cocaína, vamos buscar. É sempre assim, eles encontram a muamba e aí vão buscar o passageiro, né? Tiram o cara de dentro do avião se necessário. Eles vão pegar essas mulheres. Essas pessoas que estão com etiqueta. É o recibo, se né? tudo der certo, a pessoa que foi vítima não vai nem ficar sabendo. Mas se tudo der errado, é ela que vai rodar. Agora, e não o traficante. No caso dessas mulheres, Lucas, a bagagem delas foi extraviada? Não, das 2 brasileiras você disse? De Frankfurt, não foi extraviada. Inclusive elas estavam fazendo uma conexão, não era nem o destino final das 2. E lá passou no raio-x e aí sim a polícia descobriu que tinha cocaína. E aí foi o que o Megali falou. Deu tudo errado. Quem que vai ser ouvido pela polícia? As 2 brasileiras. Vamos precisar entender por que tanto tempo para a liberação. Porque elas tinham as 2 malas delas, falando, essas aqui não são minhas. Tem etiqueta, mas não são minhas, né? As minhas 2 são essas aqui. Tinha comprovação e dados enviados pela Polícia Federal. Por que tanto tempo para a liberação dessas 2 brasileiras? E isso ainda é uma incógnita. Por que tanto tempo dessas brasileiras mantidas na prisão?
Mais dúvidas aqui. Nossa, gente, quanta dúvida. Que é um tema que todo mundo que pode viaja, né? Quando pode, junta um dinheiro e viaja. Eu tava contando fora do ar, viu, Josino? Falando pro Megali aqui pra Sheila. Eu já contei no ar, mas faz muito tempo essa história. Fui pra Bolívia certa vez, voltei. Na volta, eu coloquei cadeado na minha mala e tal, mas tinha um bolsinho do lado de fora que eu não me atentei e passou. Quando eu peguei a minha mala, passei normalmente, né? Saí, desembarquei, peguei a mala e tal. Quando eu cheguei em casa, não foi nem no mesmo dia. Cheguei, descansei. No outro dia, eu fui desfazer minha mala. Abri esse bolsinho, saiu um algodão. Falei, não tem algodão, eu não coloquei nada aqui. Aí eu vi um potinho, tipo esse pote, sabe, de exame de fezes, essas coisas, de coleta de material. Dentro desse potinho tinha uma pedra, que era pasta base, muito provavelmente. Era um pouquinho de cocaína, uma coisa bem pequena, assim, e provavelmente era amarelado. Era bem amarelado. Era uma pedra? Era uma pedra amarelada. Você cheira, pasta base fosse... Uma pasta, né? Uma pasta. Tipo uma pasta de amendoim. Não, era uma pedra bem amarelada. E aí, o que eu pensei? Eles devem ter me usado como tal do boi de piranha, né? Usaram a minha mala como boi de piranha. Se sim. Entendeu? Porque sim. aí, se alguma mala fosse retida, se algum cão farejador fosse ali, ia direto na minha... E aí, talvez a carga maior passasse. Quer dizer, por isso eles deixaram bem exposto ali. Bem exposto, porque o bolsinho tava parcialmente aberto até. E tava bem ali na boca. Quando eu abri, saiu um pedaço de algodão e aí já saiu o negócio. Então, embalar naquele plástico especial, recomendo, viu, fazer isso. E aí você vendeu por quanto? Não, e aí conversei com a minha mãe, inclusive na época eu falei, eu vou na Polícia Federal, vou entregar e tal. Ela falou, olha, eu não sei como é que é esse procedimento. E eu joguei na privada. Eu me desfiz. Acho que fez bem. Eu acho que até investigar, saber, você tá trazendo isso, porque, não sei. Ela falou, olha, talvez a burocracia seja maior, né? E aí eu dispensei na privada mesmo. Mas... Fiquei morrendo de medo daquilo, gente. Mas sério. vamos lá, Luquinha, vamos para as informações mais factuais, então. Sabendo desses números que você trouxe para nós, 5 toneladas em 3 anos passaram por Cumbica só para a Europa. E foi apreendido lá, né? Provavelmente passou muito mais. E aí? O que vai mudar na segurança de Cumbica? Bom, foi o que eu perguntei para alguns delegados. Eles me disseram que vão reforçar o policiamento, a segurança, ficar mais atentos em relação... Ó, tá tocando um alarme aqui. Eita! Pronto. Eu acho que é uma de porta incêndio? Que tá aberta, é um alarme de incêndio, fire. Tá piscando até uma luz aqui, mas... Não é pra você sair dessa área, não? Termina a informação, aí depois você pode fugir de boas. Tá aberta. Bom, se acontecer qualquer coisa, pelo menos a gente tá ao vivo aqui. Não, brincadeira, pelo amor de Deus. Não vai acontecer nada. Não, se for alguma coisa séria, vai nessa, bicho. Não é nada sério, não. Porque a porta tá aberta e essa porta tem que fechar aqui. Mas então, a gente estava falando sobre o que deve ser feito daqui para frente. A Polícia Federal hoje vai fazer uma reunião justamente para tentar reforçar esse policiamento, a segurança nos aeroportos, nos terminais. Não é todo mundo que pode ter um livre acesso em relação a pontos restritos do aeroporto, justamente porque a mala saiu do terminal nacional, de embarques nacionais, voos nacionais. Como que ela chega para o terminal internacional sem que ninguém veja, só a mão de um funcionário? Não pode ser assim. Tem que tomar mais cuidado com as malas. Agora, uma dica, inclusive eu até perguntei para um delegado da Polícia Federal, bom, a gente precisa dar dica para os nossos ouvintes. Ele disse o seguinte, na hora que você for despachar a sua mala, tira uma foto dela com a etiqueta correta. É uma prova de que aquela mala é sua e foi despachada. Se for uma selfie, melhor ainda. Tenha como garantia no seu celular, porque eu acho que dessa forma pode ajudar. Agora, Megali, Sheila e Carla, é importante para a gente alertar também os nossos ouvintes, para que eles não fiquem tão assustados. Essa é só uma parte do esquema criminoso. A maior parte que envia cocaína daqui do Brasil para a Europa, vai por meio de mulas, que são aquelas pessoas contratadas e que viajam, pegam um avião e fazem com que aquela bagagem fosse realmente delas. Passa por todo esse processo também, mas essas pessoas que levam a cocaína para fora do país. Essa representa mais de 85% dessas 5,5 toneladas que foram apreendidas na Europa ou aqui no Brasil também. Tá bom. Ô, Josino, vou te dispensar aí, até porque, enfim, para você colher mais informação também, eu sei que tem um giro aí pelos outros veículos do grupo, porque a gente ficou assustado com um sinal de alarme. Não, mas já desligaram, tudo certo.
Obrigada, viu, Josino? Bom trabalho por aí. Gente, posso... Eu tô aqui, Sheila, do lado da porta onde os funcionários que trabalham no Duty Free têm acesso. Então, se essa porta fica aberta por muito tempo, aí toca esse alarme. Tem até um segurança de olho ali, vou fazer um positivo pra ele, ele disse que tá tudo certinho ali. Agora parou o alarme. Tá bom. Boa. Ainda tem muita gente achando que as etiquetas são trocadas e que os traficantes querem que a pessoa desavisada pegue a mala errada. Não é isso, gente. A pessoa nem fica sabendo. Você com as suas... Ninguém vai mexer nas suas malas. Eles só vão imprimir uma etiqueta igual à sua e colocar numa mala completamente diferente, tá? Você não vai saber que isso aconteceu. Você só vai saber se o esquema deles der errado. Porque aí quando a polícia pegar essa mala, né, que vai circular por dentro do aeroporto até chegar na mão do traficante, se tudo der errado e essa mala for apreendida, a etiqueta que vai estar lá vai ser com o nome de outra pessoa. Mas se nada der errado nesse esquema dos bandidos, essa pessoa não vai nem ficar sabendo. Ela vai pegar as malas dela normalmente, né, ir para casa, porque são outras malas completamente diferentes. E ninguém pega a mala que não é dela. Ninguém fica olhando a etiqueta. Então é isso, são outras malas, são outras etiquetas, né? A pessoa vítima, nesse caso, é uma apólice de seguro do bandido. Caso tudo dê errado, não vai ser o nome dele que tá lá, é o nome de outra pessoa.